Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Celino e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as paisagens urbana e rural, características e transformações. Se você está assistindo esse vídeo, não deixa de dar o joinha lá, curtir o vídeo, que serve de incentivo para que a gente continue fazendo. Mas vamos lá. Primeiramente, gostaria de usar essa imagem para falar um pouquinho sobre as características de uma paisagem urbana e rural. A paisagem urbana é aquela constituída pelas cidades. Então aqui nós temos uma cidade grande, uma grande quantidade de carros, a gente vê as construções aqui, algumas árvores, mas o que chama mais a atenção nessa imagem é justamente as construções, que é uma característica da paisagem urbana. E desse lado, uma paisagem rural. As construções elas são menores, menor quantidade, e a área verde, com um riacho, um lago, as árvores, os animais, aí a gente vai ver em maior quantidade. Muito bem, seguindo aqui. Então, quando a gente fala sobre paisagem, o que seria paisagem? Paisagem é o conceito central a ser abordado nesse plano de aula. Muito bem. Tem como base a habilidade contemplada. Pode-se colocar a paisagem como um conjunto de formas e funções em constantes transformações. Ou seja, a paisagem ela pode passar por períodos de transformações. Ela é de um jeito, com o tempo ela pode ficar de outro. Então, nesse caso da paisagem, nós temos dois tipos de paisagem, dois tipos de elementos dessa paisagem, um elemento natural e o elemento cultural. O que seriam os elementos naturais? Os elementos naturais é tudo aquilo feito pela natureza. Então aqui nós temos uma cachoeira. Essa cachoeira aqui nós temos essa formação aqui do relevo, que é um morro. Aqui embaixo nós temos uma vegetação. Isso é um elemento natural. Agora, o que é um elemento cultural? É aquilo que já sofreu transformação feita pelo homem. Ou seja, o homem já modificou. Aqui nós temos uma cidade. O rio que tinha aqui ele foi canalizado. Foram construídas pontes sobre esse rio. Foram construídos os prédios, as ruas. Isso aqui é uma paisagem que já tem uns elementos culturais. Elemento cultural é toda aquela modificação feita pelo homem. Elemento natural é aquilo que a natureza nos oferece, a natureza nos dá. No entanto, as paisagens essencialmente naturais são dificilmente encontradas, uma vez que muitas delas já sofreram interferência humana, como por exemplo, a partir da alteração do relevo, reflorestamento de uma determinada área, etc. Aqui, nessas duas imagens, dá para a gente ver dois elementos, duas paisagens naturais que já sofreram impacto pela ação do homem. Aqui é uma praia, o oceano. Esse é um elemento natural. Mas isso daqui, ó, esse já é lixo produzido pelo homem. O homem produz o lixo, esse lixo chega até os oceanos, vai chegar até as praias e vai modificar aquele local. Então, mesmo que o homem não esteja presente aqui, o lixo que ele produziu chegou aqui. Então já é interferência do homem. Dá para a gente ver que aqui nós temos papel, plástico, vidro, tudo isso é feito pelo homem. Então é uma interferência humana. Nessa outra foto, uma região de floresta. Dá para a gente ver que essa área aqui ela foi toda desmatada. Além deles cortarem as árvores, eles colocaram fogo nessa área aqui. Então isso já é uma interferência humana. O homem já está modificando esse local aqui. Quantas espécies de árvores foram queimadas? Quantos animais viviam nesse local? Quantos tinham aqui seus ninhos, a sua morada? Então o homem já está modificando. É feita por elementos naturais, mas que sofrem modificação pela ação do homem. Agora, um pouquinho sobre o espaço urbano. O espaço urbano pode ser definido como o espaço das cidades,
Então, seria a construção das cidades. Antes de construir as cidades, o que eram esses locais? Eram espaços naturais, que o homem chegou e modificou. Então, o homem transformou aquele local, aquele ambiente, e construiu uma cidade. Nesse caso, que tipo de modificações que dá para a gente ver nesse espaço? Elementos naturais aqui. Um rio é um elemento natural. As árvores, elemento natural. A vegetação aqui, um elemento natural. Mas olha, junto com esses elementos naturais, nós já temos aqui uma ferrovia, aqui nós temos uma avenida, uma rodovia, a construção dos prédios, a construção das pontes. Isso daqui são interferências causadas pelo homem no elemento natural. Então essa já é uma cidade. Esse é um espaço urbano. Nesse espaço urbano vão viver as pessoas. Aqui nós temos uma foto da nossa cidade. Vocês reconhecem aqui a catedral? Olha só para ver. Aqui nós temos os elementos naturais, as árvores. Aqui atrás o relevo. As árvores aqui novamente. Mas isso daqui tudo é um elemento cultural. É um centro urbano, é um espaço urbano. Então o homem construiu essa cidade. Então dessa maneira, é o local onde nós vamos ter as casas, os edifícios, as práticas econômicas. O que é uma prática econômica? O trabalho. Práticas sociais, culturais. Então é um local onde nós vivemos, são as cidades. Depois, observando o espaço rural. O que seria esse espaço rural? Espaço rural ou campo refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades. Observe aqui, nós temos uma casa, mas olha só quanta paisagem, a paisagem aqui, os elementos naturais. Nós temos árvores, da vegetação, nós temos morros, serras aqui. Esses elementos aqui são todos elementos naturais. E esse daqui já é um elemento cultural. O homem modificou. Nessa outra imagem, também nós vemos as construções, que são elementos culturais, a cerca, a energia, transmissão de energia. Dá para a gente ver alguns postes aqui de transmissão de energia, são elementos culturais. Mas em compensação, toda essa vegetação, esses animais, são elementos naturais. Tá ok? Então, o espaço rural, ele pode ser chamado também de campo, zona rural. É o local onde o homem vai ter pessoas vivendo lá? Vai, mas a quantidade ela é pequena. No espaço rural, ali, o que é praticado ali? Ali vai se praticar agricultura. Aqui dá para a gente ver uma lavoura. Vai se praticar a criação de animais, como nessa foto aqui. Então, nós vamos ter um trabalho diferente do que o trabalho realizado nas cidades. As pessoas que vivem no campo, as pessoas que vivem na zona rural, o trabalho deles é diferente. Eles vão produzir alimentos através da agricultura, eles vão produzir através da criação de animais. É uma atividade diferente da cidade. Enquanto na cidade trabalha-se no comércio, vai trabalhar na indústria, vai trabalhar nas lojas, né? Então a atividade ela é diferente. Agora, nessa quarta semana, nós temos uma atividade que fala sobre transformações na Avenida Paulista. Gostaria que vocês observassem o que era a Avenida Paulista lá no século XIX e o que é a Avenida Paulista hoje. Que elementos naturais dá para a gente ver aqui? Dá para a gente ver a vegetação, dá para a gente ver os animais que estão aqui, né? E a serra, que dá para a gente ver um relevo aqui no fundo. Agora, que tipo de elementos culturais que dá para a gente ver? Dá para a gente ver que eles fizeram uma rua, abriram uma rua aqui. Dá para a gente ver que nós temos aqui os meios de transporte que na época eram utilizados, as carruagens. Nessa foto aqui do lado, dá para a gente ver as construções feitas pelo homem. Então, são elementos culturais.
ok? Observando agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas que aparecem no campo, os problemas ambientais. Nesse primeiro desenho aqui, dá para a gente falar um pouquinho sobre eles. Olha só, aqui dá para a gente ver que é um espaço rural. Que tipo de problema que pode ter? Primeiro, poluição do ar e contaminação de rios e lagos. Na zona rural, é muito comum aqueles que fazem o cultivo das plantas, né, agricultura, eles utilizam venenos para controlar essas pragas. Parte desse veneno pode ficar no ar ou ele pode cair nas águas. Existem os adubos que são colocados. Esses adubos, eles às vezes colocam para produzir mais, né, para a planta produzir mais. Mas parte desse adubo, às vezes, pode ir parar nos rios. Então há a contaminação da água. Outro tipo de poluição que tem é a poluição do ar. Às vezes eles realizam queimadas, eles colocam fogo nessas áreas para fazer a limpeza. Há poluição do ar. Aqui do lado a gente vê uma pessoa, ela está aplicando um agrotóxico. É um veneno que é utilizado para matar as pragas da cultura. Aqui do lado um trator também está fazendo a mesma coisa. Ele faz a aplicação de agrotóxico. Então isso muitas vezes pode parar na onde? Lá nos rios. Aqui nessa imagem dá para a gente ver que o rio está cheio de poluição. Esse daqui é um banheiro, ó, o esgoto do banheiro sendo jogado no rio, o veneno que é jogado aqui na lavoura. Aqui do chiqueiro, ó, o esgoto que sai do chiqueiro também vai parar no rio. Então o rio vai ficando poluído, ele vai ficando contaminado. Um outro tipo de problema que nós temos no campo, na zona rural. Essa imagem aqui, ela mostra uma erosão. Aqui tinha uma vegetação. Foi tirada essa vegetação, a água da chuva veio, o que ela fez? Ela levou essa vegetação embora, ela levou essa terra aqui embora. Tá vendo a erosão aqui? Vai fazendo esses buracos. Esse é um tipo de problema. Então tirou a vegetação porque a raiz da planta, ela segura a terra. Quando não tem essa raiz, a terra é levada embora. Aqui nessa foto, a gente vê um outro problema que atinge o campo. As queimadas estão sendo feitas. Além dela liberar a poluição no ar, a fumaça, olha só, ela vai matar todas essas plantas aqui. Vai matar os animais que viviam nessas áreas. Então as queimadas, elas causam um problema muito grande no campo. Agora, os problemas ambientais das cidades. Nessa foto aqui dá para a gente ver 4 tipos de problemas. O primeiro, olha aqui, tem até um cachorrinho que ele está só com a cabeça para fora da água. As inundações. Às vezes nas grandes cidades, quando chove demais, essa água ela vai acumular, provocando a inundação. O que é a inundação? O rio transborda, a água vai chegar até nas casas. Aqui em Guaxupé, na Vila Progresso, nós já tivemos algumas inundações. Então, é que o rio ele enche demais e transborda. Nessa foto aqui de cima, olha o cursor aqui está passando, aqui nós temos um outro problema, que é a produção de lixo. Esse lixo é produzido em grande quantidade e ele é depositado às vezes jogado na rua, as pessoas não jogam ele nas lixeiras. Esse rio, em alguns lugares, esse lixo ele vai parar dentro dos rios. Então vai poluir, contaminar os rios. Aqui nós estamos vendo, ó, aqui tinha uma vegetação. Essa vegetação ela tinha até aqui, mas eles tiraram essa vegetação. Aí o que aconteceu aqui? Começou a chover demais, começou a cair as casas aqui, fazer um buraco, as casas começaram a cair. Então esse é um problema também. Porque se tira a vegetação e muitas vezes vai ocorrer os deslizamentos de terra. Aqui mostra o deslizamento de terra, que é outro problema ambiental. E por fim, um carro, ele soltando fumaça, a poluição. Ele está poluindo o ar. Então aqui nós temos um problema ambiental, que é a poluição do ar, provocada pela fumaça que sai nos escapamentos dos carros. Tá bem? Então, pessoal, nós vamos encerrar essa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o joinha lá, tá bem? No vídeo. E boas atividades ao longo dessa semana.